Fala galera, você acha que briga, luta e porrada são as mesmas coisas? Sério que você acha isso? Então, se você não sabe, vamos aprender juntos. Puxa a vinheta aí. Fala futuro do Brasil, e aí como é que vocês estão? Pois é, hoje de forma de videoaula, a nossa aula vai ser aqui, eu e você do outro lado da telinha, mas não se esqueçam que as nossas lives vai continuar, não vai ser só desse formato não, fechou? Então olha só, nós estamos falando nesse bimestre de que, gente? Sobre lutas, sobre artes marciais, correto? Sim? Então quer dizer que você está atento aí, tá bom? Veja só, logo do início da sua apostila aí, se você quiser abrir, pode dar uma olhada. Nós entendemos que as lutas e as artes marciais são conceitos completamente distintos e diferentes um do outro, correto? A luta é quando você ou quando uma pessoa tenta derrubar, tenta nocautear um oponente, correto? E as artes marciais não, as artes marciais são um pouquinho diferentes. Como assim, professor? Um pouco diferente? Sim, porque as artes marciais vêm de outro viés de guerras. Mas calma aí que a gente vai chegar lá no viés de esportes, tá bom? Não se assuste não. Como assim, professor? No século V, ó, se liga aí, no século V a.C., os chineses lá, havia várias dinastias, sabe? E eles brigavam entre si. E aí eles perceberam o seguinte, cara, nós precisamos montar algo para fazer o quê? Para poder nos defender. E aí eles próprios criaram as suas artes marciais. Só que as artes marciais, marcial, quando fala marcial, você pensa em quê? Não sei. Marcial. Marte, né? Lógico. E Marte, naquela época, para os chineses, era considerado o deus da guerra. Justamente, não era o deus da paz, era o deus da guerra. Isso quer dizer que artes marciais significa o quê? Significa guerra. Naquela época, as guerras eram constantemente, porque havia disputa entre dinastias. Então, olha só, veja só, a diferença entre luta e artes marciais. Luta é quando você tenta derrubar o oponente, já a arte marcial está ligada completamente à parte de guerrear, dos guerreiros daquela época. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru. Beleza? Até aí tudo bem? Beleza. Professor, mas me diz o seguinte, essas lutas aí, ela não é tão antiga quanto a sociedade? Sim, justamente. As lutas, ela é tão antiga quanto a humanidade. Sabe por quê? Porque desde o início, desde a pré-história, o homem já lutava para sobreviver atrás do seu mantimento, atrás do seu alimento. Então eles brigavam e lutavam com quem? Com feras, com animais com os dentes grandes e afiados. E eles precisavam utilizar o quê? Da sua mente, da luta, da batalha, com armas e tal. Então eles produziam armas para lutar contra esses animais e assim garantir a sua sobrevivência. Então veja só, a luta já teve um contexto histórico de mudança, percebeu? Onde na pré-história o homem já lutava para sobreviver, depois o homem lutava para guerrear e agora mais na frente lá nos coliseus, não sei se você sabe, mas em Roma já aconteceu isso várias vezes, onde gladiadores ficavam dentro de uma arena e aí lutavam para fazer a diversão do povo, mas quem estava lá dentro não tinha nada de diversão não, sabe por quê? Porque quem estava lá dentro do Coliseu, por exemplo, que estava dentro da arena, tinha que lutar até a morte. E quando um caía no chão e o rei fazia isso aqui, ó, já era, coleguinha, esse aí já entrava na luz, infelizmente. Então, as lutas foi considerada naquela época uma diversão para a sociedade, olha só. Só que não para os gladiadores que estavam lá dentro. Com o passar do tempo, eles perceberam que as lutas, juntamente com as artes marciais, traziam benefícios para quem? Para o corpo humano. Que benefícios foram esses? Preste atenção e olhem na apostila de você. Quais são esses benefícios? O primeiro benefício aí, eu não estou com a apostila aqui, mas você está com a apostila aí. Primeiro benefício é coordenação motora. Segundo benefício, equilíbrio, noção espacial e temporal. Lembra que eu dei um exemplo para vocês lá de alguém andando de bicicleta e você tem que ficar atento para todos os lados? Pois é isso aí. A coordenação motora, lembra do exemplo que eu dei para você? Quando não é trabalhada na infância,
Quando ficar grande aí, quando ficar com seus 12 anos, 11 anos, vai ficar igual um mongoloide lá, não sabe nem chutar uma bola? A culpa é dele? Não, a culpa é do pessoal que estava ali próximo, dos adultos, que não incentivou a praticar nenhum esporte, que incentivou a praticar nenhum tipo de esporte, de nada, entende? Então a culpa não é dele, mas veja só os benefícios que a luta traz. Aqui na nossa cidade, eu acredito que temos várias academias aí de jiu-jitsu, de karatê, não sei se de outras coisas tem, mas pelo menos esse eu estou sabendo que tem, tá bom? Tem um quadradozinho aí na apostila mais embaixo que tem alguns fundamentos básicos, tá bom? Que é o cair, derrubar, levantar. Então você lê aí rapidinho, olha só. Vou dar um tempinho para você dar uma olhada na sua apostila aí, nesse quadrinho que está à esquerda, tá bom? Aí da sua apostila. Pega a sua apostila aí rapidola e dá uma olhadinha aí e vai falando aí, por gentileza. Vou esperar aqui você para você dar uma olhada aí nos fundamentos básicos, beleza? Olha só, veja aí que eu vou estar esperando aqui. Pode arrochar, pode ler. Pegou a apostila? Isso, coleguinha. Agora lê, em voz alta, por gentileza. Voz alta a cabeça. Aí. Pois é, galera, viram aí que existem os fundamentos básicos para as lutas, correto? Então, isso aí vocês já podem anotar ou pelo menos decorar e grifar na apostila de vocês, que com certeza isso aí pode ser que caia na atividade avaliativa, fechou? Tudo bem até aqui? Então, simbora continuar. Galera, como vocês já sabem, aí embaixo na apostila nós vamos iniciar aí os estilos de lutas, tá bom? E a primeira luta que você pode ver é quem? É o Kung Fu. O Kung Fu é, na verdade, uma arte marcial chinesa que foi modificando ao passar do tempo, tá bom? Então não existe só um estilo de Kung Fu. Existem vários estilos de Kung Fu de forma variadas, tá ok? Sabia não? Diz a lenda que um jovem guerreiro estava andando pela floresta e viu dois animais ferozes brigando. E aí dali eles tiraram um exemplo para defender e atacar assim como aqueles animais. E aí esse homem conseguiu transpor para o corpo humano e passar para os outros essa forma de ataque e essa forma de defesa. Então, basicamente, o Kung Fu foi gerado a partir dos animais, tá bom? E, é claro, a partir desse Kung Fu, eles utilizavam para se defender de animais, se defender de pessoas, como havia muitas guerras lá, eles utilizavam disso também, das artes marciais. Olha só que legal, né? Então, se quer na atividade avaliativa de vocês sobre qual a origem do Kung Fu, origem animal. Origem animal. Ficou parecendo aula de ciência, né? De biologia, cara. Origem animal. Eu já vi isso aí algumas vezes. Enfim, continuando, galera. O Kung Fu, ele nasceu a partir das pessoas ali ao redor dos animais, correto? Da defesa e do ataque dos animais. Então foi assim que surgiu o Kung Fu. Só que o Kung Fu, ele tem duas viés, tá bom? Com o passar do tempo, nós percebemos que o Kung Fu ele foi se modificando, gerando duas viés, dividindo por um rio chamado Rio Azul, se eu não me engano, Rio Azul. E aí nesse Rio Azul aí, que tem duas divisões, do lado sul e do lado norte. Do lado sul são pessoas mais acrobatas e tal, na qual você percebe até em filmes de chineses, né? A pessoa não adianta só dar uma porrada lá na cara de alguém, não adianta. Tem que voar e dar uma porradinha na cara do outro. É isso, entende? Então, isso aí é mais acrobacia do que luta. Lá, já do lado norte, a galera lá é um pouquinho mais pesada. Ele pega um pouco mais pesado. Então lá ele não tem disso de ai, acrobacia, vamos lá para o reino, força animal, pá, 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 pá. Não tinha nada disso não, tá? Então, eles era porreta. Então, o lado norte era o lado onde a bagaça pegava mesmo. O círculo pegava fogo. Lado sul, acrobatas, lado norte pegava fogo. Fechou? Anota isso aí. Grifa aí na apostila também, tá bom? Vamos lá, continuando, pessoal. Então, como eu falei para vocês, o Kung Fu seguiu essas viés. Daí, o que aconteceu?
Mais embaixo na apostila você vai perceber que existem vários estilos do Kung Fu. Por exemplo, o estilo águia. Quando a gente, vou dar um exemplo bem prático para você. Quando a gente tem uma graduação em alguma coisa, em medicina, sei lá, em professor, alguma coisa assim, existem as especializações, tá bom? Que são o quê? Que são medicina ortopédica, medicina cardíaca, medicina, sei lá, enfim, tá? Da pessoa tem uma especialização. No Kung Fu não é diferente. Tem aí o estilo águia, tem o estilo onde as pessoas são mestres em torções de dedos e tal, etc. Tem o estilo do bêbado, tem estilos variados aí, que são as especializações de cada guerreiro. Fechou? Então, isso aí é bom vocês também se ligarem, porque pode ser que caia na atividade avaliativa. Fechou, coleguinha? Continuando. Galera, nós podemos entender também que o Kung Fu, ele teve outras vieses, tá bom? Ele se ramificou até chegar num estilo novo. Sabe disso? Justamente, a partir do Kung Fu se criaram novos estilos. O Karatê. Karatê. O Karatê, ele na verdade é considerado um esporte japonês. É um esporte japonês. Se eu perguntar, o Karatê tem a origem de qual país? Você vai falar que é japonês, tá? Só que detalhe, gente, ele é considerado japonês, mas tem uma ramificação lá dos chineses, tem uma pontinha aí do dedo deles, tá bom? Mas, segundo historiadores, não quiseram colocar os chineses como responsáveis aí por essa modalidade. Essa modalidade também é uma modalidade bem interessante, na qual preciso que vocês leiam, porque não tem como eu passar tudo em vídeo. Fechou? E a atividade avaliativa vai ser tudo completamente da apostila. Tá? Somente da apostila. Fechou? Se você vê outro site, professor, outro site assim. Não tem como. É da apostila. Então, olha só. No Karatê, você percebe que o Karatê, ele tem algumas regras que no Kung Fu não tem. Por quê? Porque no Karatê é um esporte que você vai utilizar o corpo à distância, diferente do Jiu-Jitsu que é junto, né? Corpo junto, tal. Não, é a distância também, tá bom? Só que ele é um pouco parecido com o Kung Fu. Tem uma ramificação aí do Kung Fu. Por quê? Porque tem algumas posições de artes marciais e tal que é parecidas com o Kung Fu. Mas uma das coisas que difere o Karatê para o Kung Fu é o que, professor? É as espadas, é as armas. No Karatê não se pode utilizar espada nem arma alguma. Fechou? O Karatê tem que ir com mãos fechadas e mãos vazias, tá? Então você só pode, por exemplo, praticar esse esporte só com mãos fechadas e mãos vazias. Não pode fazer igual o Kung Fu, que existe vários tipos de espada, porque justamente o Kung Fu foi criado para guerrear. Hoje é como esporte, mas antes não. Entendeu? Se ligou na parada aí? Mais ou menos. Sim? Então só. Olha só, tem alguns katar que eles utilizam, que é o, sei lá, tipo um grito de guerra. Você vai fazer uma posição, katar fulano de tal, katar. Um negócio assim parecido. Tem uns nomes diferentes aí pra gente, né? Uns nomes estranhos pra gente. Eu não vou ler agora não, porque não vem a caso, tá bom? Mas seria interessante que você faça essa leitura aí. Fechou? Nós vamos falar também um pouquinho, pessoal, vai cair na atividade avaliativa, uma ou duas perguntas sobre o box, tá? Então, não tem como, é o famoso poliglismo, não tem como eu desbranchar aqui, falar um pouco sobre isso aqui, porque vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Vai ficar chato. Quando a gente começa a assistir vídeo, fica muito longo, você vai ficando dando sono, cara. Você vai criando uma dor de cabeça. Eu sei, eu não quero assistir. Aí é um caos, tá? Então, nosso vídeo vai ficando por aqui. Qualquer pergunta você me diga, tá? Manda mensagem, coleguinha, que a gente vai tentar responder para você. E não se esqueça, leia a apostila, tá bom? E beijo, abraço e fui, coleguinha. Tchau, tchau.